Hoje, trazemos o que o BFA, Unitel e Standard Bank têm em comum. Temos revelações surpreendentes. Em 1990, o BFA surge em Angola como um escritório de representação do Banco de Fomento Exterior de Portugal. Em 1996, o BFA foi adquirido pelo Grupo BPI, que formalizou a sua presença como Banco de Fomento Angola. Em 2002, o BFA assume o estatuto de entidade autônoma de direito angolano. Em 2008, o Grupo BPI vendeu 49% das suas participações à maior empresa de telefonia, Unitel, marcando a entrada de capital angolano na estrutura acionista. Posteriormente, em 2017, a Unitel tornou-se acionista maioritária com 51%, consolidando uma viragem estratégica no controle do banco. Analisamos a posição e o desempenho financeiro do banco. O BFA apresenta resultados sólidos e consistentes em Kwanzas, destacando-se assim como um dos líderes do setor financeiro bancário angolano. Analisamos indicadores tais como os lucros líquidos do período cresceram na ordem de 129%, os capitais próprios do período decresceram na ordem de 3%, totais de ativos obtiveram um crescimento na ordem de 34%, dividendos distribuídos por ação obtiveram um crescimento na ordem de 377%. Analisamos também a sua posição e desempenho financeiro. O BFA apresentou resultados satisfatórios quando comparando a concorrência e o desempenho da economia nacional, por conta da situação de depreciação do Kwanza face ao dólar americano. Analisamos indicadores tais como lucro líquido teve um crescimento na ordem de 63%, capitais próprios decresceu para 31%, ativos totais tiveram decréscimo de 4%. Dividendos distribuídos por ação. No período em análise, tiveram um crescimento acentuado na ordem de 240%. No último ano, isto em 2024, o lucro líquido foi em torno de 200 milhões de dólares. Totais de ativos, 3.800 milhões de dólares. Capitais próprios ficaram em torno de 530 milhões de dólares. Nos últimos 5 anos, o BFA distribuiu dividendos na ordem de 40% a 50% dos seus resultados líquidos, sendo que em 2024 o BFA distribuiu $13 por cada ação. Relativamente ao Standard Bank Angola, a instituição resulta da necessidade da expansão do grupo sul-africano Standard Bank em conjunto com o extinto grupo angolano 3As. Iniciou operações em Angola em 2010 após a obtenção de licença bancária universal. A estrutura acionista original era composta por 51% do grupo Standard Bank e 49% do grupo 3As. Analisamos a posição e o desempenho em Kwanza. Durante o período em análise, o Standard Bank apresentou resultados surpreendentes em Kwanzas, consolidando a sua posição ascendente para a liderança do setor financeiro bancário angolano. O lucro líquido do período em análise cresceu de maneira estrondosa na ordem de 308%. Capitais próprios cresceram na ordem de 56%. Totais de ativos tiveram um crescimento na ordem de 93%. Distribuição de dividendos por ação cresceram na ordem de 397%. Analisamos também a sua posição e desempenho financeiro em dólares. O Standard Bank também apresentou resultados satisfatórios em dólares americanos, apesar dos desafios cambiais que a economia angolana tem enfrentado. Nos últimos 5 anos, analisamos os mesmos indicadores. Os lucros líquidos cresceram na ordem de 190%. Os ativos totais cresceram para 37%. Capitais próprios tiveram um ligeiro crescimento na ordem de 11%. A distribuição de dividendos por ação cresceram na ordem de 18%. No último ano, em 2024, o lucro líquido foi de 146 milhões de dólares. Totais de ativos ficaram em torno de 1.800 milhões de dólares. Capitais próprios foram de 200 milhões de dólares. Os dividendos distribuídos foram de $29 por ação. E finalmente chegamos à Unitel, a maior empresa de telefonia de Angola. Fundada em 1998, entrou efetivamente em operações no mercado angolano em 2001. Iniciou as suas atividades por um conjunto de empresas angolanas e estrangeiras, nomeadamente a Vidatel, Geni, Portugal Telecom, a MS Telecom da Sonangol, todas elas com 25% do capital social.
Em 2008, tal como dissemos anteriormente, a Unitel adquiriu 49% do capital do BFA. Em 2020, a MS Telecom adquiriu 25% detidos pela Portugal Telecom, passando a controlar 50% da Unitel e, como tal, passou a ser acionista maioritária. Em 2022, passou a ser detida 100% pelo Estado angolano, na sequência de um decreto presidencial que nacionalizou-a, passando para a esfera pública as participações da GNSA e da Vidatel. Analisamos também a sua posição e desempenho financeiro em kwanzas. Durante o período em análise 2021 a 2023, a Unitel apresentou resultados pouco habituais do acostumado. Resultados estes híbridos entre avanços e recuos. Lucro líquido do período em análise decresceu na ordem de 63%. Capitais próprios cresceram na ordem de 29%. Ativos totais tiveram um crescimento de 93%. Distribuição de dividendos por ação decresceu 71%. Analisamos a posição e o desempenho financeiro da Unitel em dólares norte-americanos nos últimos 3 anos, levaram-nos a perceber que os desafios cambiais que a economia angolana tem enfrentado levaram a Unitel a resultados desafiadores de acordo com os indicadores analisados. O lucro líquido do período em análise decresceu na ordem de 75%. Os capitais próprios decresceram na ordem de 13%. Totais de ativos obtiveram um decréscimo na ordem de 19%. Distribuição de dividendos por ação decresceram 81%. No último ano, em 2024, o lucro líquido foi de 30 milhões de dólares. Já totais de ativos foi de 1.400 milhões de dólares. Capitais próprios 789 milhões de dólares. E os dividendos distribuídos $1 por ação, que representa uma baixa capacidade de distribuição. O desempenho do BFA demonstra resiliência, mesmo em contextos econômicos desafiantes, com lucros estáveis e forte capacidade de distribuição de dividendos, refletindo uma gestão sólida, estratégica e conservadora de risco. O Standard Bank Angola destaca-se como um banco sólido em crescimento, com forte reputação no mercado de investimentos e forte retorno para os acionistas. A sua provável reprivatização representa uma oportunidade interessante para os investidores tanto institucionais como particulares. A Unitel, embora seja líder histórica no setor de telecomunicações em Angola, apresenta margens de lucros mais modestas e menor capacidade de distribuição de dividendos. No entanto, a sua infraestrutura nacional e abrangência geográfica mantém-na como um ativo estratégico, com potencial de valorização em contexto de modernização e maior competitividade. Então, descobriram que essas empresas têm em comum? Não. Estas empresas têm em comum atualmente a forte participação do Estado na estrutura acionista e que, no âmbito do processo de